É inequívoco que o Trump incentivou a invasão do Capitólio. Sim. Aqui ele não passaria. Não. Lá ele passa. E o ideal seria ele não ser candidato em função disso. Sim. Mas a ausência, isso sem dúvida são fraquezas graves. E eu hoje estou mais preocupado com a democracia americana do que com a brasileira, por exemplo. Essa frase é muito boa. Que corte maravilhoso que nós temos aqui. Eu acho que o Brasil lidou muito bem com esse pico da polarização. Tem uma questão também cultural, política, de maior pragmatismo, assim, que às vezes tem um custo, ou seja, o Centrão tem vamos dizer, produz às vezes uma situação insatisfatória pela não alocação de recursos da melhor forma, mas assim, tem uma parte do PL hoje que faz parte da base do governo Lula. Isso seria impensável nos Estados Unidos, pode ser criticado aqui no Brasil, mas também garante uma certa estabilidade mínima. Não confio, mas eu quero botar um jabizinho. O Centrão pode ter seu lado bom, então. Pode. Isso. Então fale mais, vai. O Centrão pode ter seu lado bom, é exatamente isso. E nos Estados Unidos não tem. E hoje, se você é deputado republicano, a disciplina partidária te obriga a participar disso. E claramente nos Estados Unidos hoje, o Trump capturou uma parcela suficientemente grande, ela não é absoluta, que faz com que seja um senador, seja um deputado, um governador, você não consegue criticar ele. Então, esse mecanismo saudável de autocrítica também se perdeu um pouco no Partido Republicano, que hoje não pragmatizou, né? É muito pouco pragmático em vários quesitos e o Trump, inclusive, muda de opinião rapidamente sobre determinadas questões e todos meio que vão atrás. O que é um sinal de uma situação de uma fragilidade institucional. Exatamente, uma volatilidade. Então, a médio prazo, eu acho que sim, o sistema, a democracia americana tem um problema e isso também representa uma preocupação, eu acho que... Ou dois, né? Porque não ser um homem e um voto é um problema. Sim, ou seja, teria que ter... É tudo maluco. É evidente que... É uma democracia disfuncional. É evidente que as rupturas políticas em democracias europeias e latino-americanas permitiram a articulação de constituições mais modernas, que também têm seus problemas. Sim. Mas a Constituição americana tem 200 anos, ou seja, é evidente que é impossível antecipar todos os problemas que podem surgir, o que em parte explica porque um criminal, uma pessoa, um delinquente convicto pode ser presidente, ou seja, não há nenhum dispositivo na Constituição americana que diz que se você está na cadeia, você não pode ser presidente. Ou seja, o Trump, teoricamente, pode governar estando na presidência. O que, obviamente, gera todo tipo de problema, porque ele tem direito como ex-presidente, a proteção do serviço secreto, etc. Ou seja, é uma zona, mas também é importante lembrar que é uma espécie de milagre que os Estados Unidos deram certo também, sendo um país tão desigual, com culturas políticas completamente distintas. Ou seja, se você olha, realmente não era o cenário mais provável. Não era para o besouro voar, né? Exatamente. A Índia é igual. Ou seja, às vezes eu pergunto, mas como que pode ser que aquilo ainda funciona? Você fala uma coisa curiosa, né? Vocês dois falaram uma coisa curiosa. O nosso sistema de justiça lidou com o Bolsonaro de uma maneira direta e evidente. Ou seja, você praticou um ilícito de natureza eleitoral. O sistema de justiça americano tenta lidar com o mesmo problema em relação ao Trump de maneira enviesada ou de maneira indireta. Basicamente, expondo o presidente no gasto de campanha que ele teria feito ao corromper a atriz. A Storm. Né? A Storm Weather. A tempestuosa, como é que é? Storm Weather. Storm Daniels. Storm Daniels. Enfim, mas isso mostra a fragilidade institucional dos Estados Unidos. Ou seja, é algo como prender o Al Capone por um ilícito tributário. Né? E o cenário que mais... Que não está dando certo. Né? Não está dando certo, não está dando certo. E não é nem para evitar que ele seja candidato. É para, de alguma forma, agredir a imagem pública, maltratar a imagem pública do Trump. O que fala muito
E tem efeito contrário, né? Porque claro, ele está sendo começou, perseguido. ele começou a arrecadar mais depois disso. Isso. Exatamente. Ou seja, isso é preocupante, porque claramente faz parte dessa percepção crescente. E eu passei parte da minha adolescência no interior dos Estados Unidos e passei minha pós em Cambridge, em Massachusetts, que é 80% democrata, No obviamente, interior do estado, qual foi? em Ohio. Ohio. E que 100% Trump, né? Eu mantenho contato, porque é importante para a gente entender e para eles é tudo uma justiça comprada, etc. É lawfare. É lawfare. Isso, mas isso é estão muito... usando a justiça para atacar... Eles acham que é lawfare, né? Mas é que toda defesa que lança a mão, de alguém que lança a mão desse argumento de lawfare ataca, de certa forma, o sistema de justiça. Claro. Vulnera o sistema de justiça. Então, assim, a capacidade de lidar com crises políticas hoje nos Estados Unidos é muito menor. Então, uma repetição desse cenário de todo 2000, onde houve falhas básicas. A Flórida atualizou um pouco o seu sistema eleitoral, mas fato é que o fato de que cada estado americano ter seu próprio sistema é ridículo. Isso é uma loucura. É uma inadministrável. loucura. Então, assim, Quer dizer, é administrável. Mas por um lado, os Estados Unidos têm uma capacidade técnica, mas isso é interessante que nem é só no sistema eleitoral. Quando eu estive agora nos Estados Unidos 3 semanas atrás, eu sempre tento passar parte das minhas visitas, que naturalmente se concentram em Washington, etc., visitar algumas cidades um pouco fora dos grandes centros urbanos. E fui para Charlottesville, uma cidade no sul, na Virgínia, e peguei o Amtrak, naquele trem, que assim, para alguém que viaja muito na Europa, é uma coisa do século passado, é impressionante. Um trem velho, assim, um sistema ferroviário completamente... é incomparavelmente pior do que em todos os países europeus, inclusive Portugal, Espanha, no leste europeu. E um americano me contou que, alguns anos atrás, o Amtrak fez uma campanha para anunciar que agora é possível reservar assentos na internet. E eu falei, gente, isso na Alemanha se faz assim, desde que existe internet. Você pode reservar assentos. Exatamente. Então, é um país que, apesar da sua sofisticação tecnológica, tem déficits enormes. É um país que investiu pouco na sua infraestrutura. O sistema eleitoral é um reflexo de um sistema hiperdescentralizado, que às vezes pode ser bom, mas hoje em dia é mais ruim do que bom, dificulta muito. E o cenário que mais me preocupa é o Biden ganhar por pouco. Se ganhar, vai ganhar por muito pouco. Isso também é outra loucura do sistema. Quem vai decidir essas eleições são 50 mil pessoas. É o eleitor centrista nos estados pêndulo. Nos outros estados, a eleição está meio que decidida porque tem os estados vermelhos, os republicanos, tem os estados democratas, os azuis, e é isso. Então, é imprevisível. Todo mundo... Eu acho que o Trump vai ganhar porque o Biden, apesar de ter... A situação econômica está razoavelmente bem nos Estados Unidos, a inflação está relativamente elevada, isso é veneno para qualquer candidato. E os juros, né? Os juros, exatamente. O consumidor americano vive de juros. Então, isso é simplesmente... Eu acho que essa questão da migração nem é tão assim. Tanto que eu duvido que o Trump implemente suas propostas de tirar os migrantes, etc., porque você está numa situação de emprego quase pleno. Eu, na minha última visita... Menor índice de desemprego em 50 anos. Eu fui num café e eu estranhei um pouco o comportamento das pessoas que me atendiam lá. E eu perguntei ao amigo e falei, olha, me explica o que está acontecendo, uma pessoa cheia de tatuagem, etc., ela está demorando muito para processar meu pagamento. E falou, isso aqui é gente, é preso, é todo mundo que sai da prisão de manhã. Ex-condenado. Não, às vezes é condenado ainda. As pessoas saem da prisão, trabalham no Starbucks e voltam à noite, porque não tem mão de obra. E aquela pessoa claramente estava assim, não carecia, não tinha capacidades básicas, assim, mas muito simpática, etc. Mas ele falou assim, os Estados Unidos precisa de imigrantes, a princípio, claro, mas gera, obviamente, também alguma nação. Isso eu acho que é importante também lembrar, tem gente que fala, o declínio nos Estados Unidos, a ascensão da China. É claro que vai ser nós entramos hoje num mundo menos ocidentalizado, mas os Estados Unidos têm uma vantagem que a China não tem, que atrai gente, né, assim, você vai no consulado americano aqui, é uma loucura, assim, né? Ou seja, todo mundo entrar, e não só latino-americano,
O Equador acaba de cancelar um acordo de isenção de vistos com a China. Por quê? Porque os chineses viajam para o Equador para caminhar até os Estados Unidos. Prenderam 37 mil chineses na fronteira do sul dos Estados Unidos. Ou seja, atrai muitas pessoas, mas o Biden não é um bom orador, nunca foi uma pessoa que já enfim, eu acho que não é demente nem nada, mas tem 81 anos, ou seja, é difícil. O estilo meio loucão do Trump ajuda a esconder as loucuras que ele mesmo fala. Né? Ele também fala coisas incoerentes o tempo inteiro. Mas a minha maior preocupação é vitória de Biden, Congresso republicano que se recusa a certificar a vitória. E aí não tem nenhuma... E aí a Suprema Corte americana vai ter que decidir, e não deve ser assim.